Olá, participante! Ótimas notícias no mês de março. Fique ligado! No Brasil, os temas que mais influenciaram aí os mercados foi o governo, né, o impasse, né, entre o governo e Banco Central, e as notícias sobre o arcabouço fiscal. O Ibovespa fechou o mês de março com uma queda de 2,91%, ampliou a queda de 2023 aí para 7,16%, aí na contramão aí dos indicadores das ações americanas que fecharam em alta no mês de março. O Banco Central anunciou a taxa de juros, ele manteve a taxa de juros inalterada, mas o discurso veio bem duro, né? Ele não aliviou no discurso, aí, manteve um tom duro, aí, alertando para os riscos em torno da inflação. Em cima disso, o governo aumentou, né, o tom contra o Banco Central, contra o presidente, né, o Campos Neto, e o atual nível de juros. Uma notícia positiva foi o anúncio, né, no dia 30, né, de março, pelo Haddad, do arcabouço fiscal, que apesar de não ser o ideal, né, a gente sabe das dificuldades, mas já é uma sinalização e os investidores gostaram, né, nós tivemos um efeito bem positivo, principalmente na curva de juros, né, a Bolsa ainda não conseguiu recuperar, que foi impactado principalmente pela questão dos bancos, né, que o mercado ainda estava digerindo aí as informações, mas nós vimos resultado bem positivo no fechamento da curva de juros, né, e isso impactou positivamente os nossos investimentos. Nos Estados Unidos, o Fed elevou a taxa de juros aí em 0,25, sinalizou aí que está mais próximo do fim do ciclo de alta, mas ainda não vê condições aí de corte de taxa de juros no horizonte mais relevante aí de tempo. Os ativos continuaram bem voláteis, né, em mês de março, oscilando entre o otimismo aí da proximidade do fim do ciclo de alta de juros e o pessimismo de uma desaceleração mais acentuada aí, na economia e uma eventual recessão, né, americana. Na Europa, há sinais claros aí de desaceleração já da economia, os indicadores no mês de março mostraram bem isso. Existiu um temor muito grande de mais uma elevação de 0,50 nos juros, que pudesse estressar ainda mais os investidores, mas a decisão foi muito bem digerida. A inflação da zona do euro desacelerou um pouquinho para 6,9 em março, ela vinha bem alta, veio de 8,5 no mês de fevereiro, mas o núcleo da inflação é onde os bancos centrais olham bem de perto, ainda veio pressionado, né, passou de 5,6% aí para 5,7%. Em relação aos investimentos, né, mesmo em um mês onde nós tivemos uma deteriorização dos ativos de risco, principalmente a Bolsa, né, caindo forte, no ano acumulando uma queda de menos 7%, a gente conseguiu nos dois planos performar muito bem, né, no CV recuperamos a meta atuarial no ano, no plano BD continuamos superando a meta, tudo em função da nossa estratégia de diminuição de risco que nós tomamos, né, em dezembro, né, saímos de posições de risco da Bolsa, de investimento exterior, migramos para a renda fixa, onde a gente viu que existia um prêmio muito grande na curva de juros, principalmente na curva longa, e agora no mês de março, né, com as notícias positivas aí de arcabouço fiscal, inflação dentro do esperado, a gente conseguiu obter um resultado bem expressivo nas carteiras. Então, no plano BD, o plano BD fechou o mês de março com um retorno de 1,48%, contra uma meta de 1,09%. A gente está falando de 136% da meta atuarial no mês. No ano, 3,43% contra uma meta de 3,17%. No ano, a gente está com 108% da meta atuarial. Em relação ao CDI, no acumulado do ano, 106% de CDI, superando, né, bem as metas, aí, os seus referenciados, índices aí. No plano CV, teve um retorno bem expressivo na carteira, principalmente pela estratégia, né, de curva de juros. Nós tivemos um retorno de 2,05% no mês de março, contra uma meta de 1,16%. A gente está falando de 177% da meta atuarial.
No ano, 3,38 contra uma meta de 3,38, estamos com 100% da meta no acumulado de ano. Recuperamos os meses de janeiro e fevereiro, né, onde a gente teve, né, um rendimento abaixo da meta atuarial. Em relação ao CDI também, o plano CV vem superando 104% do CDI, o acumulado no ano. Então, todo esse retorno foi fruto das nossas estratégias que nós adotamos, né, de diminuição, de zeragem de risco e migração para a taxa de juros. Ainda existe prêmio, né, na curva de juros, a gente continua alocado, fizemos algumas estratégias pontuais até de obter esse resultado e guardar esse resultado, não devolver caso, né, o arcabouço enfrente problemas no Congresso. Então a gente reduziu um pouquinho também, migramos novamente para a Selic. Então essa estratégia está bem ativa aí, né, estratégias. Estamos mostrando aí que a gente está conseguindo superar as metas e a gente vai nessa atuada aí nesses próximos meses aí do ano de 2023, ok? Bom, agradeço a atenção de todos e até o próximo mês.